Saravá. Bate cabeça, filhos de Umbanda. Bate cabeça, filhos de Umbanda. Salve Oxalá, salve a nossa Umbanda. Salve Oxalá, salve a nossa Umbanda. Boa noite, Joãozinho. Oi, Catarina, boa noite. Que legal você chegou aqui nessa noite linda. Você viu lá atrás nossa janela? Que bonita, do nosso quarto? Do nosso altar, aí, sim. Linda. Olha a chama da nossa velhinha do anjo de guarda. Que linda, né? Que grande. grandona. Muito grande, né? Talvez sabe que seja isso? O quê? É o tamanho da minha dúvida, sabia? Ai, meu Deus, mais dúvida de novo? Nossa, todo mundo tem dúvida, né, Catarina? Fala, o que foi? A minha dúvida é o porquê e como surgiu a Umbanda. Não foi no Brasil? Com o tio Zé e com o caboclo? Verdade, foi no Brasil com o tio Zé e com o Caboclo Sete Encruzilhada. Isso eu sei. Entende, menininha do nariz pequeno? Mas, pera, isso foi aqui na Terra, né? Sim, na Terra. Eu tô pensando como que isso tudo aconteceu lá no plano espiritual. Vixe, aí complicou porque eu não sei não. Você não sabe? Não sabe? Não. Opa, peraí. Oh, ali. Pega. Ô, pai! Pai! Oi, Joãozinho. A gente tá precisando de você! E o que é que vocês estão fazendo? A gente É. tá com uma dúvida bem simples. A gente pode perguntar pra você? Tá bom. O senhor tem tempo pra nós? Bom, se vocês estão com uma dúvida e vocês estão se esforçando para buscar essa resposta, eu vou tentar ajudar. Combinado? Que assim? Combinado. Sim. Então tá bom. O senhor não quer nem saber qual é a pergunta? Pode fazer. Como? Onde e por que a Umbanda nasceu lá no plano espiritual? Isso é a nossa dúvida. Nossa, Joãozinho, essa é uma dúvida maravilhosa, mas tem muita coisa para a gente discutir nesse ponto. Se vocês concordarem, a gente conversa sobre isso agora mesmo. Tá bom. Tá Pode bom. sentar aqui no seu Combinado? banquinho aqui. Senta aqui com nós. Sim. Ô pai, você gostou da nossa luz aqui? Romântica hoje, hein? Eu gostei da velhinha firmada pro anjo de guarda e dessa noite maravilhosa, porque tenho certeza esse vai ser um momento abençoado. A sua dúvida, Joãozinho, eu tenho certeza que é uma dúvida de muitas pessoas, de muitos filhos, e eu acho que a espiritualidade vai nos ajudar bastante a encontrar essa resposta. Que Então? assim seja, né? Bom, Mas antes disso, o senhor esqueceu do seguinte, de dar a nossa bênção, né? A gente Claro, que esqueceu de filho. pedir, na É verdade, verdade. perdão. A Catarina esqueceu do pãozinho, não. Deixa, a pai. bênção de Deus, e não me morde. Desculpa, né, galera? Bênção, filha, bênção de Deus por sobre todo o nosso trabalho. A sua pergunta, Joãozinho, ela é muito interessante. Mas se nós formos reatar o elo, esse elo perdido, pode-se dizer, do nosso encontro com a origem da Umbanda, no plano espiritual, nós vamos ter que resgatar também o nosso elo perdido de quem somos nós, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui. Então você vê que realmente nós vamos ter uma longa história aqui.
Talvez não dê para mim explicar tudo hoje, mas daí a gente pega hoje um pedacinho e vai emendando. Tá bom assim? Talvez não era uma pergunta tão simples assim, né? Não é uma pergunta tão simples assim, filha, porque nós vamos ter que reatar antes o nosso elo perdido, né? Então, vamos lá. Na nossa Bíblia, vocês já leram a Bíblia? Vocês pensaram muito para responder. Eu ia falar Essa isso. cabeça, vai. Eu ia pular aqui agora. Já não! Bom, em João nós vamos encontrar uma frase muito importante. Há muitas moradas na casa de meu pai. Ou seja, esse mundo que nós vivemos, Joãozinho, é um mundo de muitas divisões, né? Mas para nós adentrarmos isso, né, nós vamos recordar também no mesmo evangelho, o evangelho de João, no capítulo 8, no item 32, uma outra frase que certamente nós vamos ouvir bastante, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? E o seu narizinho também é pequeno. É pequenininho. Bom, recordando então as orientações de Pai Benedito, ele costuma nos dizer que o grande entrave do saber é nós nos negarmos ao conhecer. Seja na cegueira do orgulho, seja na cegueira do preconceito. O homem sempre deixa de aprender. Então, antes de nós começarmos a nossa conversa, é bom nós relembrarmos essas palavras do nosso querido Pai Benedito de Aruanda, para que nós possamos abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos olhos, longe do orgulho da vaidade ou do preconceito, né? Então, essa questão, né, da origem de todos nós é um tema bastante discutido, né? De onde viemos, por que estamos aqui, para onde que vamos, não é? O homem sempre procurou essas respostas. E o nosso querido Pai Benedito de Aruanda nos elucidou muito a esse respeito, né? Então, eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que o nosso mentor, nosso querido pai, nos ensinou, tá bom? Sim, que legal. Bom, em tudo aquilo que nós vamos buscar, nós vamos esbarrar em alguns estudos, né? Então, aqui discute-se duas teorias bastante grandes, que é a teoria evolucionista, né? E a teoria criacionista. Você sabe o que são essas teorias? Não. Tá bom, muito bem. Então, a teoria evolucionista é uma teoria que diz que o homem é produto de uma evolução natural. Não houve uma criação em particular de um ser soberano, um criador. É um processo natural, né? Essa é uma teoria. E nós temos a segunda, criacionista, onde um ser, né, um Deus onipotente, onipresente, onisciente, teria criado então o homem, teria criado a vida. E nós, umbandistas, acreditamos nessa segunda teoria, né? Então, nós acreditamos num Deus, somos monoteístas, porque acreditamos que esse Deus ele é único e ele nos criou. E agora nós vamos ter que fazer um passeio bastante grande. Vocês querem dar uma voltinha? Eu gosto de passear. E você, Joãozinho? Imagina se você não vai querer dar um passeio. Vamos.
Então tá bom, nós vamos ter que sair do nosso mundo, porque a nossa origem não está aqui, nós somos migrantes nesse mundo. Tipo ET? É, tipo ET. Uhum. Eu não E- sou ET, não. E nós vamos para nossa casa antiga, né? A nossa Via Láctea, né? Que é esse conjunto de estrelas, planetas, né? Essa faixa de leite, né? Por isso Via Láctea, ela tem pelo menos 150 bilhões de planetinhas igual a esse que a gente mora, né? Vocês sabiam disso? Não. Não? Eu nem sei quanto que é isso. Bom, muito bem. Vamos avançar, porque essa viagem agora ela é longa, né? E essa Via Láctea, com 150 bilhões de planetas, tem que ter alguém que esteja cuidando dela, não é? E nós temos, então, 5 regências, ou seja, 5 grupos de dirigentes de toda essa nossa constelação. Esse agrupamento de 5 dirigências, os regentes dessa constelação, nós conhecemos por fraternidade branca, não é? Mas, na verdade, são governantes que regem toda a vida planetária nessa constelação. Então, nós vamos ter que fazer uma viagem agora. Nós vamos até lá para ver o que é que estava acontecendo e dar uma olhadinha na nossa situação naquela época. Tá bom? Muito bem. Então, usem a sua imaginação, porque agora nós vamos de encontro ao nosso passado, reatar o nosso elo perdido. Tá bom? Joãozinho vai voar longe agora. É, por isso eu já estou segurando na mãozinha dele aqui. Tá bom, Joãozinho? Eu Não gosto, solta eu a minha gosto. mão. É muito bom viajar assim no espaço. Uhum. Vamos lá, abra os braços e vamos. Muito bem. Bem, agora nós vamos conhecer 2 personagens importantíssimos. Nós vamos conhecer Jesus Cristo. Né? Muito bem. Jesus Cristo, ele é um ser acima dessas 5 regências. Ele pertence aos mundos celestiais. Os mundos celestiais regem, então, a vida planetária, né? Acima, então, dessa regência que eu falei. Né? São 5 regências formando a fraternidade branca. Muito bem. Nessa época, o homem estava num período de transição, numa idade primitiva da vida humana, da raça humana, vivendo em vários planetas, divididos. Haviam grupos num planeta, havia grupos em outro, mas a situação, né, evolutiva nossa era muito primitiva. O mal e o bem, essa dualidade, meus filhos, sempre existiu. Porque se Deus nos deu a liberdade de escolha, luz ou trevas, o bem ou mal, é porque os nossos corações têm que participar disso. Então, nós estávamos numa época em que nós nos afastamos da luz e nós fomos em direção às trevas. Na falta de luz, nós, evidentemente, vamos encontrar as trevas. Né? Então, nós vivíamos numa comunidade onde as trevas já tinham sido escolhidas. Né? E aí nós vamos agora falar de um outro personagem que tinha um interesse muito grande em nossa decadência. Né? E esse personagem nós o conhecemos muito bem pelo nome hoje. Ele é Beelzebub. Ai. Beelzebub, né? Então,
Beelzebul era um líder trevoso, né? Trevoso porque na escuridão, né? Distante da luz, e ele sabia que todas as criaturas que caíam, né? Ele poderia ser um instrumento para o retorno delas, né? Ele conhece muito bem as leis de Deus. Falando nas leis de Deus, vocês querem saber uma coisa muito interessante? Eu quero. Ah, Joãozinho, você sempre quer, né? Muito bem. Nós conhecemos os 10 mandamentos que Moisés nos trouxe, não é verdade? Vocês conhecem, sabem quais são? De cabeça? Não. Não. Tá bom. Bem, não importa agora. Importa que nós saibamos que esses 10 mandamentos, eles não são só para nós. Esses 10 mandamentos, eles são leis de Deus em todo o universo, não é só na Via Láctea. Então, todo o universo é regido pelas leis de um único Deus. E as 10 principais são aquelas que Moisés nos trouxe. Olha que interessante. Muito bem. Então, Beelzebul naquela época sabia que ele teria, e essa era a intenção dele, escravizar aqueles que não conseguissem em direção à luz. Porque aqueles que se tornassem criaturas culpadas, não é? Teriam que resgatar o seu erro de qualquer forma. E naquela época, assim como ainda é hoje, esse resgate era através da escravidão. Então ele tinha um grande interesse naquela comunidade que éramos nós, não é? Esse é o nosso elo. Nós éramos criminosos, nós estávamos no erro, nós estávamos nas trevas, não é? Essa é a nossa verdade, não é? Joãozinho se lembra dessa época? Lógico que eu lembro. Agora eu esqueci, né? Está gravado nos nossos corações esses sentimentos culposos de todo aquele período. Muito bem. Mas, e Beelzebul naquela época, ele queria ser o sol de todas as criaturas. Ele prometia muitas coisas, ele criou o seu exército, né? E nós tínhamos um exército enorme, né? Então, Beelzebul se intitulava o sol de todas as criaturas. Ele queria que todas as criaturas negassem o Deus Criador para ser ele a esperança, então, não é? Ilusória, porque ele sabe enganar muito bem. Aliás, essa é a sua maior arte, né? Enganar. Então, Jesus, conhecedor dos planos de Beelzebul, faz o seguinte: ele vem, ele desce até os regentes da Via Láctea e convoca uma reunião. Ele expõe os planos de Beelzebul e faz uma grande proposta. O nosso destino já estava confinado. Nós seríamos escravos de Beelzebul. Eita. Ei, Dá até medo agora, hein? né? Ai. Muito bem. Chega até mais perto aqui, porque eu tô ficando com muito medo E desse segura pato nas minhas aí. mãos, Eu né? não, eu sou um homem. Muito bem. Agora você não é mais menino? Ai, vou ficar perto também. Menino que morde a mão do seu pai de santo, né? Muito bem. Então, Beelzebul ficou muito irado com essa história. E Jesus fez uma proposta, né? Aqueles 5 regentes. Me dê esses espíritos e eu vou instalá-los, eu vou criar para eles um mundo expiatório no qual eles vão ficar sobre a minha custódia. Então, Beelzebul perderia, não é? Todos aqueles espíritos que somos nós, porque nós seríamos libertos, entre aspas, não é?
porque a Jesus foi dado um tempo. Se você conseguir fazer com que eles caminhem para a luz, então Beelzebul não poderá tê-los. Muito bem, e foi o que aconteceu. Então, a nossa história nesse planeta agora vai começar e eu convido vocês para voltar, né? Vamos voltar. Já estamos aqui. E retornamos ao nosso planeta. E vai começar a migração daqueles espíritos para cá, ou seja, o momento em que nós viemos para cá. Nós somos então exilados dos mundos em que nós vivíamos para vir para esse planeta Terra. Mas olha que interessante, quando nós falamos de vida, de espíritos que vão começar uma vida no planeta, meus filhos, não é tão simples assim. Nós temos 7 reinos. E antes, Jesus, ele reformulou esse planeta, ele preparou tudo direitinho. Antes, nós somos o último reino a habitar esse planeta, né? Então, o primeiro reino, né? São 7 reinos, vamos guardar isso. Vivemos entre 7 reinos. O primeiro reino, ele é chamado elétrico, eletrônico ou atômico, né? Depois nós temos o segundo reino, que é o reino elementar. E aí começam os reinos que nós temos mais contato. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal. E aí nós temos um outro reino, o sexto reino, que é o reino elemental. E finalmente nós somos o 7º reino, o reino hominal. Para que a vida transcorra no mundo, é necessária a interação desses 7 reinos, né? Vocês já tinham pensado nisso? Que no mundo elétrico existe vida? A pulsação, né, da vida, ela começa nesse reino. É estranho nós falarmos assim, mas uma hora nós vamos nos acostumarmos com isso. Muito bem. Então, Jesus trouxe esses 6 reinos anteriormente, preparou esse planeta, esse mundo que hoje nós vivemos, é um dos planetas, segundo os espíritos, dos mais belos em toda a Via Láctea. Aliás, o Sr. Trancaru uma vez nos disse que nessa constelação, na Via Láctea, não há um planeta tão lindo quanto o nosso, porque Jesus trouxe, arquiteto desse planeta, ele o fez com o seu amor, com o seu carinho por nós, né? Então ele construiu esse mundo, não há outro igual. É só nós olharmos para ele ao nosso redor e nós vamos ver tantas belezas. Então, por todos os lugares que nós vermos e encontrarmos belezas, as belezas naturais, nós vamos encontrar o toque do coração de Jesus. Não é lindo? Muito legal. Não é? Muito bem. Mas Beelzebul não estava nada contente com isso. Por quê? Porque o tempo que foi dado para Jesus nos corrigir, nesse meio tempo, Beelzebul ficaria aprisionado, né? Ele não poderia diretamente agir por sobre nós, mas ele tinha o seu exército. Então, esse presídio de Beelzebul, ele já acabou, né? Então, Beelzebul está liberto agora, porque Jesus tinha um tempo para trabalhar conosco, né? E ele fez isso. Mas eu vou explicar melhor para vocês entenderem, né? E também para vocês não ficarem assim tão preocupados. A primeira coisa que Jesus fez quando ele estava montando esse mundo foi, prestem muita atenção agora que vocês vão entender muitas coisas, tá bom? Antes dele trazer, então, organizar toda a vida aqui, ele trouxe 4 fraternidades, 4 agrupamentos que ele organizou, são chamados de fraternidades,
né? Então, a fraternidade da cruz, que é aquela que o acompanha, a fraternidade do círculo, a fraternidade do triângulo e, finalmente, a fraternidade chamada Ruanda, né? Mas vamos falar dos dirigentes dessas fraternidades, aí vocês vão começar a entender muitas coisas, tá bom? Então vamos começar com a fraternidade do círculo. Vocês lembram do Buda? Sim. É, o Buda, ele é o líder da fraternidade do círculo. E ele veio até nós numa missão, pelo menos 500 anos antes do Cristo, preparar o caminho para o Cristo. Nossa, Não que é? interessante, muito Não é? Depois nós temos a fraternidade do triângulo e vocês também já ouviram falar no líder dessa fraternidade, que é Krishna, não é? Só ouvi falar mesmo. Muito bem, mas vamos lá, né? A fraternidade da cruz, vocês sabem quem que é o líder, né? Eu acabei de falar. Sim. Quem? Jesus! Jesus, isso, né? E a fraternidade chamada Ruanda, quem é o líder? É Uhum. pai Pai Benedito. de Aruanda. Aruanda, isso. Só que a Mas gente não sabe o nome dele em real, porque a gente só conhece ele como Pai Benedito. tá. É, O só nome dele, não que seja o nome dele real, porque todos os nomes que ele utiliza faz menção a ele, Nossa, legal. então não importa, né? Mas ele é conhecido no plano espiritual como Sanat Kumara, né? Tá bom? Sim. Então, Sanat Kumara. Agora, uma coisa interessante, lá na fraternidade do círculo, olha que coisa interessante, né? Eu falei que Buda é o líder espiritual dessa fraternidade, né? E nós temos mais dois espíritos muito importantes, porque eles estão muito ligados à nossa Umbanda, né? E a gente não sabe. Platão, vocês já ouviram falar? Platão? Platão. Platão. Quando o prato é pequenininho, tá grande, aí fica Platão. É isso mesmo? Não, não é isso não. Mas vamos deixar para falar isso também um pouquinho mais tarde. Agora depois nós temos um outro nome muito importante que é Sócrates. Sócrates. É, e nem me diga quem é Sócrates. O que fez o gol? Não é o que faz o gol, meu filho. Se bem que a fraternidade é do círculo, né? E lembra uma bola. Talvez Olha. você esteja inspirado, né? Muito bem. Aí agora nós temos o principal nome relacionado à nossa banda, que é... Que é... Onde Que é... Que é... Zoroastro. Zoroastro. Isso. Eu né? acho que eu já ouvi falar. Zoroastro. Zoroastro, então, é um trabalhador da fraternidade do círculo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar nele de novo, porque ele veio numa missão muito especial e nós o conhecemos muito bem. Sem saber, mas nós conhecemos. Bom, vamos lá. Então, Jesus, que tinha pouco tempo para trabalhar conosco, começou então a sua tarefa. Foram milênios, não é? Antecedeu a sua vinda Buda, veio Krishna, veio muitos espíritos preparar o terreno para que ele pudesse trazer a lei do amor, aquela que realmente iria nos libertar, né? Muito bem. Antes dele também tivemos Moisés, relembrou as leis universais de Deus, os 10 mandamentos, né? Muito bem. Então, agora nós estamos já nos preparativos de Jesus. Jesus vai vir ao mundo. Em que cidade Jesus nasceu? Responde, Catarina, eu deixo. Belém. Eu deixo, Jerusalém. Bate o sino Não, pequenino, bate o Sino de sino. Belém. Belém, olha aí. Muito bem. Mas a história é mais complicada, né? Sanat Kumara, pai Benedito de Aruanda,
vai recrutar, não é, espíritos valiosos para vir ajudar na caminhada do Cristo. Assim como antes veio Buda, veio Krishna, não é? Mas agora ele traz com ele 420 soldados que reencarnam no mundo, junto com o Pai Benedito, não é? E eles vão ser conhecidos naquela região da Palestina por essênios. Grupo de essênios, que nunca foram bem compreendidos, né? Aí agora a gente já começa a compreender quem eram os essênios, não é? Muito bem. Nem todos vieram com a missão de ajudar diretamente no caminho de Jesus. Outros vieram para preparar o trabalho de Jesus em outras áreas, né? Então, desses 420 soldados, trabalhadores que formariam aquela comunidade dos essênios, nós vamos encontrar 360, que foi o número que ficou na Palestina, né? Vocês sabem onde é a Palestina? Aquela região onde Jesus deveria iniciar a sua tarefa, né? Aí nós temos mais 36 que foram para a Índia, depois nós temos 10 que foram para o Tibete e 7 vieram para onde nós estamos hoje, que naquela época nem estava assim como está hoje, que é o Japão, né? Esse arquipélago. Muito bem. Mas vamos para esse grupo dos essênios, né? Que estava preparando o caminho de Jesus. Jesus precisou ser protegido, amparado, inúmeras vezes. Nós não temos uma menção disso nos textos bíblicos, não é? Um pouco nos apócrifos, não é? Que são os livros fora do canon, mas quem nos conta melhor essa história é Pai Benedito, porque ele a viveu como líder dos essênios, né? O seu nome não era Sanat Kumara e nem Pai Benedito de Aruanda, né? Não pegaria bem esse nome lá, né? Então ele usou um nome da época, né? Ele foi um sirineu, né? E esse sirineu ficou muito conhecido porque é aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz. Só que essa história ninguém conhece direito, né? Aquela cruz de Jesus, ela era quase 2 vezes o peso de Jesus. E as cruzes eram feitas mais ou menos no peso da pessoa que ia ser punida, crucificada, senão ela não ia conseguir carregar a cruz. Mas aquela cruz ela foi feita para Barrabás, aquele bandido que estava preso, e foi liberto, né? Na época da Páscoa. Então Jesus tinha uma cruz muito pesada. Pai Benedito, Pai Benedito, então Simão, né? O nome dele nessa época era Simão, combinou com alguns, pagou, né? Teve que pagar alguns soldados para que na hora que Jesus passasse por ali, aqueles soldados o chamassem para ele ajudar a carregar a cruz. Porque se ele se prontificasse, os soldados não iam deixar. Então ele teve que fazer isso, né? E quando Jesus passou por aquele beco, aquele cantinho, esses soldados então empurraram o sirineu para lá, né? Para ajudar Jesus. E Jesus caiu justamente naquele momento. Então foi muito oportuno. Agora prestem muita atenção que nós vamos descobrir aonde é que nasceu o ensejo da formação da nossa Umbanda Sagrada. Então, o sirineu, Simão, auxilia Jesus lado a lado. De um lado está Jesus e do outro lado Simão, não é? Aí Jesus olha ao seu redor e vê as trevas, aqueles espíritos trevosos, aqueles trabalhadores de Beelzebul, tudo mexendo com as pessoas, as incitando a fazer aquilo com Jesus. E Jesus mostra então para Simão e diz: veja, Simão,
o quanto eles são frágeis, o quanto as trevas já o dominaram novamente. Nós precisamos reagir. Pegue o seu grupo de trabalho e nós vamos criar um trabalho de vanguarda para protegê-los e ampará-los. Você terá o meu aval, você terá a ajuda de todo o meu exército, o exército celestial. Olha que maravilha! Não é? Você terá a ajuda de todo o meu exército, o exército celestial, e de todas as comunidades, de todos os reinos nesse mundo. E você vai poder utilizá-las a todos para que nós trabalhemos e vençamos as trevas e os libertemos. Então, é nesse momento que nasce, nessa rogativa de Jesus, a nossa querida Umbanda. Legal, até arrepiei. Foi? Eu também. Sempre que lembro dessa história, eu fico arrepiado, né? Muito legal. Mesmo. Aí, a partir daqui agora, filhos, tem o trabalho no plano espiritual, porque o comando foi de Jesus. Agora tem todo um trabalho de como foi organizado. Aí nós vamos falar de todas as comunidades, dos elementais. Nós vamos falar dos seres Exus. Nós vamos falar de toda a comunidade que Jesus mencionou. A Umbanda, então, teria o apoio dos exércitos de Jesus, os exércitos celestiais. Então nós vamos entender o que é o Ogum de Lei, as 7 linhas. Vocês sabem quais são? Catarina, quais são as 7 linhas de Ogum de Lei? Eu acho que eu sei. Então vamos ver. É Ogum Beramá, certo? Tá certo. Ogum Rompimato, Tá certo. Ogum Iara, Tá certo. Mexê, Tá certo. Naruê, Tá certo. Nagô, E Malê. Malé, não é? Essas são as 7 linhas chamadas Ogum de Lei. Então agora você já sabe, porque diz que a nossa Umbanda ela é guardada por São Miguel Arcanjo. E agora nós já sabemos quem é São Miguel Arcanjo. Não foi dado a Pai Benedito, Sanat Kumara ou Simão o apoio dos exércitos de Jesus? Sim, Ogum de Lei representa os exércitos de Jesus. São Miguel Arcanjo é o anjo maior de Jesus, líder, então, desses exércitos celestiais que apoiam a nossa Umbanda sagrada. E Ogum de Lei, nas suas 7 linhas, representam esse exército. Olha que coisa linda. Muito legal. Mesmo. Sugoi, né? Sugoi! Não é? Vamos colocar algumas palavras em japonês. É verdade, porque não tem como a gente deixar de falar, né? São hábitos, né? Da língua, então algumas coisinhas para nós, né? Vão ter que ser traduzidas, né? Sugoi é uma palavra que a gente usa muito, taijobo, taihen, né? Enfim, né? Muito bem. Então, vamos parar por aqui, porque senão vai ficar muito longo, acho que, essa nossa conversa. Verdade, porque senão Tá eu bom? vou falar pra nossa mamãe que você que enrolou nós, porque senão ela vai apanhar. Aí, João, não fale assim não. Brincadeira, né, pai? Mamãe Maria sabe que não é verdade, viu, Joãozinho? E ela vai torcer o seu narizinho, tá bom? Capaz de ficar menorzinho. Ixi, não pode ir, não. Olhando bem, o da Catarina acho que é maior que o seu filho. Bonitinho. Seu pequenininho. Agora... Ixi, pai, eu tô com a cabeça um pouquinho meio ruim. Mas É que a história foi muito longa, foi né? bem comprida, mas muito legal, muito interessante. E eu acho, né, Catarina, que a gente vai ter que continuar no próximo vídeo fazendo como chegou a Umbanda
também. Ah, É Joãozinho! Vocês vão falar do caboclo das 7 encruzilhadas? A gente vai, né? Hum, Porque agora a então. gente já sabe como começou no plano espiritual. Isso. Depois no plano físico É a gente também vai fazer um vídeo. verdade. Uma Nossa, que coisa que eu acho que a gente não sabe sobre o caboclo das 7 encruzilhadas, porque de trás para frente, né? Se nós formos ver aqui, a partir da manifestação desse caboclo com o nosso querido Pai Zélio, né? Ele mesmo nos disse que ele teria sido o padre Gabriel Malagrida, né? Mas e antes do padre Manuel, quem teria sido o nosso caboclo das 7 encruzilhadas? Quem sabe? Você sabe? Pai Benedito nos contou, né? Naquela época, Simão, esse Sirineu, que é o nosso Pai Benedito, ele teve um filho chamado Rufo, né? Rufo? É, Igual o tabaque? só que era o filho de Pai Benedito, né? Tá bom? Verdade. Rufo, né? Muito bem. E adivinha quem era o Rufo? Um espírito da fraternidade do círculo chamado Zoroastro, né? Nossa, que interessante. Então, o nosso caboclo das 7 encruzilhadas, nesse percurso dele, né, missionário, começou como Zoroastro, membro da fraternidade do círculo, onde Buda é o líder espiritual, né? Nossa. É, Então ele é antigão, né? antiguíssimo, filha, né? Uau. Tá bom? E tem muito mais então pra gente ver. Mas vocês vão falar um pouquinho desse momento do caboclo das 7 encruzilhadas que é importante nós relembrarmos, né? Sim. Tá bom? No próximo vídeo já estaremos prontinhos com as nossas palavrinhas, né, Catalina? Tá bem. Mas então, assim, em seguida, pra ficar bem, então a gente tem essa história do tio Zélio, né? Mas já vamos deixar aqui para despertar os nossos irmãozinhos a curiosidade que vai seguir em frente. Qual vai ser, Catalina? Qual, João? Oxi, vai ser o quê? Da missão, você tá falando? Isso, a Umbanda, por que que ela expandiu para todos os lugares? A gente fala muito da Umbanda no Brasil, certo? Certo. Mas engraçado, né? Temos em Portugal, Uruguai, em várias partes do mundo. Então, nisso, depois que a gente apresentar, a gente vai ter que pedir de novo a presença do nosso pai querido aqui. E eu venho com todo prazer. É muito gostoso estar com vocês, não é? Vocês me dão um abraço gostoso. Joãozinho se controla para não me morder, tá bom? Você tá babudo. O que, pinicou? Mexe, quase grudou no meu cabelo, que pai. Né? Ô pai, você não falou que ia me dar um filho lá de presente? Porque a Catalina tem na cabeça, eu não. Tá bom, filho. É que eu gosto tanto do seu cabelinho assim, e eu mesmo não tô usando o meu fio aqui. Mas todas as vezes que você for realizar uma tarefa, um trabalho, em que você esteja na frente dos atabaques, que você esteja num momento de trabalho nesse sentido, eu quero que você use o fio. Tá bom, pai. Muito obrigado, sabe por quê também? Olha que legal, pai, ó. Isso aqui? Cabelo de baiano. Tá Vou morder. certo. Ai, meu Deus. Catarina, dá alguma coisa para ele comer, por favor? Ai, eu já tentei de tudo já. Agora a gente pode despedir, pai? Vamos despedir de todo mundo? Vamos. Vamos. Um abraço no coração pra todos vocês. Um abraço do Joãozinho. Da Catarina. E um beijo no seu coração fraternal, cheio de axé e um saravá muito grande, com muita luz, muita paz e muito amor no seu coração. A todos vocês. Saravá. 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 Peraí. Tive uma ideia agora. A nossa ideia, a gente não tá falando do nosso pai Benedito? Vocês conseguem falar bem rapidinho assim, ó, cantar um pedacinho? Só um pedacinho pra mim ouvir?
Só se você cantar junto. É só pra todo mundo saber o ponto do nosso pai, do nosso vozinho. Ó, vô, a gente ama muito, muito, muito o senhor. Muito obrigado por tudo mesmo. Nossos santíssimos... Olha, eu não, eu até engasgo de tanta emoção, vô, porque é muita gratidão. A gente te ama, tá? Beijo. De verdade. Saravá a todos. Pai, não vai, pai, calma, você tem que cantar, você quer mandar eles embora? Então vamos lá, vamos. Quem é aquele velhinho que vem no caminho andando devagar? Com seu cachimbo na boca, puxando a fumaça, soltando no ar. Quem É aquele velhinho que vem no caminho andando devagar? Com seu cachimbo na boca, puxando a fumaça, soltando no ar. Mas ele é do cativeiro, gostou. Benedito, ele É é milongueiro. milongueiro. Mas ele é do cativeiro, Pai Benedito, ele é milongueiro. Eu aceitei agora. Empolguei. Pai, desculpa, pai Benedito, eu tava muito emocionado. Obrigado, te amo, te amo, te amo, te amo. Eu também, filho. Nós todos estamos, né? Salve, Pai Benedito. Adorei as almas. Salve esses mentores maravilhosos da nossa Umbanda. Salve o Senhor Caboclo das Sete Encruzilhadas. Acabou. Salve a sua luz, salve a sua força, salve o seu axé. Salve as 7 linhas da nossa Tchau, Umbanda. tchau. Salve todos os guias, salve todas as falanges. Saravá. Tchau, pessoal. Axé, saravá, até no próximo vídeo, galera. Um abraço, um beijo. Tchau, fomos!